Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Bom, hoje eu quero continuar falando um pouquinho sobre o caminho da prosperidade de Deus. Ontem nós estávamos falando sobre a prosperidade de Jesus e alguém me ligou na hora que eu estava gravando o vídeo foi interrompido. Mas hoje eu gostaria de dar sequência e falar um pouquinho sobre essa prosperidade do céu. Mas para isso, curta o nosso vídeo, dá um joinha, compartilhe, envie para algum amigo na internet, siga-nos aí, né? Se inscreva no nosso canal, siga-nos nas redes sociais, para que você possa estar aí sempre recebendo os nossos devocionais. Nós estamos falando de prosperidade. Ontem falamos um pouquinho, né, da prosperidade. Uma coisa que você precisa aprender, que o dinheiro ele não cai do céu, não é verdade? Tem gente que está esperando o dinheiro cair do céu. O dinheiro ele vem com trabalho, mas também tem muita gente que trabalha bastante e tem pouco dinheiro, até mesmo para suprir as necessidades da sua família. Então, se o dinheiro não cai do céu e o dinheiro vem com trabalho, mas tem gente que trabalha e também passa necessidades, então, como conseguir alcançar um nível de prosperidade? Lembrando que prosperidade é cumprir o seu propósito, tá? Então, você tem que conseguir cumprir os seus propósitos. E cuidar da família, alimentar a família, educar os filhos, também é cumprir um propósito. Olha só, Gênesis 26, versículo 12, diz assim: naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou. Gente, numa outra versão, eu estou aqui na NTLH, diz assim que que Isaac plantou naquela terra e naquele mesmo ano ele colheu 100 por 1. Qual é o segredo nesse texto? Olha só. Colher 100 por 1 não há segredo nenhum, porque você pode plantar um abacate e você vai colher muito mais do que um abacate. É ou não é? Você pode plantar uma bananeira e você vai colher muito mais do que uma banana. Então, colher 100 por 1 não é segredo nenhum. O segredo é você colher no mesmo ano. O texto diz que ele colheu 100 por 1 no mesmo ano. E por que ele colheu 100 por 1 no mesmo ano? O texto está dizendo, porque o Senhor o abençoou. Está aqui no texto. E muita gente não consegue entender, tem gente que não consegue compreender. O texto está bem claro, tem gente que lê, relê, mas não consegue entender o segredo de colher no mesmo ano 100 por 1 do que ele plantou. Porque o Senhor o abençoou. Então veja que houve trabalho, mas houve a bênção do Senhor. Tem gente que trabalha muito, mas não consegue colher, porque a bênção do Senhor não está sobre o trabalho dele. A bênção de Deus não está sobre a plantação dele, a mão de obra dele. Então veja que ele plantou, colheu 100 por 1, o que é normal, mas no mesmo ano, o que já é extraordinário. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. E aí o texto continua. E ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado, tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Então, o segredo da prosperidade continua aqui com
duas opções. Primeira opção é ter a bênção de Deus sobre a sua mão de obra. E segundo, saber lidar com os invejosos. Exatamente, veja que os invejosos apareceram só porque ele enriqueceu. Ele tinha tanto gado, tantas ovelhas, o texto diz, que as pessoas começaram a sentir inveja. Então, quando você estiver preparado para lidar com as invejas, com a perseguição, quando você tiver inteligência emocional para lidar contra aqueles que ficam de todas as formas tentando te derrubar, te caluniando, inventando fake news, te perseguindo, te invejando, então Deus está pronto para prosperar você. E por que Isaac ele estava preparado? Ele tinha inteligência emocional. Porque ele começou, qual que era o trabalho dele? Ele começou a cavar poços. Aonde? No deserto. Ele tinha o que ninguém tinha, ele tinha água no meio do deserto. E aonde estava a bênção de Deus aqui? Deus tinha dado sensibilidade para ele, que ele andando pelo deserto, ele tinha sensibilidade de dizer: aqui tem água, vamos cavar aqui que a gente vai achar água aqui. É muito fácil você falar assim: aqui no Brasil vou cavar um poço e achar água, mas nós estamos falando de uma região de deserto. Estamos falando de uma região de seca, desértica. Ele tinha sensibilidade de cavar e achar água. E os filisteus, os outros reis, o invejaram tanto que eles iam lá e entulhavam os poços que José cavava. Mas olha a inteligência emocional de José. Você está achando que ele ia lá brigar? Você está achando que ele ia lá arrumar confusão? Não, ele não fazia nada. Ele simplesmente ia em outro lugar e cavava outro poço. Ele foi cavando, cavando até cavar o Reobote. Quando ele cavou o poço Reobote, ele disse: aqui Deus nos fará prosperar. Então, ele nunca ligou para os invejosos, porque quando você prospera com a bênção de Deus, os invejosos tentam entulhar o seu poço. A pergunta é: como você vai lidar com isso? Isso pode acontecer com qualquer um. Já tentaram entulhar os meus poços? Invejosos que tinham inveja do quê? Da semente que prosperava, a semente que eu lançava na terra que prosperava, pela graça de Deus, sentiram inveja, né? E por isso estão até hoje sujando os seus pés de graxa. Mas Deus, ele é aquele que prospera a vida daquele que tem pacto, aliança e intimidade com ele. Qual era o segredo de Isaac? Ele fez um pacto com Deus antes de começar a cavar os seus poços. E ele, cumprindo os propósitos de Deus na terra, Deus decidiu abençoar. Então, nada muda quando Deus decide abençoar a vida de alguém. Nada no mundo pode mudar a trajetória da vida dessa pessoa. Nada muda a trajetória dela quando Deus decide abençoar alguém. Então, segredo para a prosperidade é trabalhar, é lançar a semente na terra. Mas não adianta lançar a semente na terra se a bênção de Deus não estiver acompanhada. Então faça um pacto, uma aliança com Deus. Seja fiel a Deus, honre a Deus em tudo. E Deus, quando Ele decidir abençoar a semente que você lançar na terra, então você vai prosperar grandemente. E aí vem o treinamento emocional. Você está preparado para lidar com os invejosos, com a perseguição, em ser o alvo? Se você tiver inteligência emocional para isso, então você está preparado para viver o extraordinário de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida desta pessoa que faz esse devocional conosco todo dia. Dá a direção para ela através do Teu Espírito Santo. Seja a luz, seja o caminho que ela precisa. Que o Senhor seja a fonte da água viva para ela. Que o Senhor mostre o destino que ela precisa tomar.
Ajuda ela, meu Deus. Abençoe as mãos dela, o fruto do trabalho dela, a semente que ela tem lançado na terra. E se hoje, meu Deus, ela decide fazer um pacto contigo, honre esse pacto e abençoe essa vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Shalom. Deus te abençoe.